Olá, você está no AbraCast. De 21 a 23 de novembro de 2023, São Paulo cedia mais uma edição do AbraFat Show. E nesse ano, com números recordes, o nosso evento está gigantesco e temos a honra de receber aqui uma das patrocinadoras da edição de 2023. Eu estou falando da BASF. Quero dar as boas-vindas aqui ao Pedro Blanco e a Paula Ferreira Silva. Bem-vindos. Olá, muito obrigado pelo convite. Uma alegria receber vocês aqui. Paula, qual é a sua área para a gente entender? Eu quero saber depois se vocês trabalham muito próximos, como é que vocês se relacionam. Joia, Joel. Bom, eu sou responsável por marketing e desenvolvimento de produto da divisão de dispersões, resinas e aditivos. Perfeito. E você, Pedro? Bom, eu sou responsável pela parte comercial, marketing e vendas para petroquímicos da América do Sul. Ou seja, não trabalham tão próximos, mas as áreas se complementam em algum momento. Sim, totalmente. Muito bom. Quero entender um pouquinho sobre a BASF. É uma empresa conceituadíssima, centenária, respeitadíssima no mercado, uma credibilidade ímpar, mas eu quero relembrar um pouquinho da história dessa companhia. Como é que foi o surgimento da BASF, Paula? Legal. A BASF é uma senhora de 158 anos, fundada longeva. Fundada na Alemanha, né? Inicialmente em Mannheim, mas logo depois se transferiu para Ludwigshafen, onde é a nossa principal planta até hoje, né? Hoje somos 110 mil colaboradores. 110 mil? Sim. Com 245 sites produtivos, atendendo uma carteira de 82 mil clientes, né? Então, isso são cifras que nos dão muito orgulho pelo tamanho que a companhia tem hoje. Na América do Sul, somos 6 mil colaboradores, são 13 plantas produtivas, sendo que 8 no Brasil. 8 aqui. Isso. E temos 24 centros de pesquisas no Brasil, que atendem todas as áreas de negócio da companhia. E nós representamos hoje aproximadamente 7% do faturamento global da empresa. Gigantesco, e o Brasil tem uma contribuição muito expressiva. Sim, totalmente. Muito bom. Ô Pedro, a BASF ela é muito diversificada em suas áreas de atuação, né? Se a gente fosse especificar aqui alguns segmentos, ou se der para falar todos, como é que ela está atuando? Bom, de fato, a BASF ela é bem complexa, né? Bem diversificada. Eu vou até me policiar aqui para garantir que eu vou cobrir todo mundo. E já vou adiantando que não é fita, porque muita gente ainda lembra da BASF ali da época das fitas, né? Bom, hoje a gente está organizado em 6 grandes segmentos dentro da BASF, né? Olhando aí mais macro, né? A gente tem as soluções para agricultura, então fungicidas, herbicidas, inseticidas e sementes. A gente tem os químicos mais básicos, materiais, a gente tem soluções industriais, a gente tem nutrição e cuidados pessoais, a gente tem a área que a gente chama de superfícies, né? Soluções para superfícies. E dentro desses segmentos aqui eu destaco alguns para deixar um pouquinho mais concreto, né? A gente atua no segmento de tintas também, com a conhecida marca aí Suvinil. A gente tem a área que eu atuo, que é a área de petroquímicos, aí com produtos mais básicos. Temos, já mencionado, né, a parte de agricultura, tem dispersões e emulsões, que acho que a Paula pode falar um pouquinho melhor. Então, realmente bem diversificado. Bem ampla a atuação de BASF, né? E eu acho que fica super claro a importância da cadeia de tintas para a companhia e vice-versa, porque estamos desde o começo da cadeia, né, com os petroquímicos, estamos nos intermediários com dispersões, resinas e aditivos, até o downstream com a Suvinil fazendo parte do grupo, né? Com diversas soluções nesse nosso mercado de tintas. Isso mesmo. A BASF amparando o nosso mercado. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da BASF? Nós temos um vídeo aqui para ilustrar e, na sequência, nós continuamos o nosso bate-papo. It seems that right from when we're born, everyone gets used to thinking in the same way. It's the OR way. It's all about OR. Black or white, night or day, quick or slow, expensive or cheap. There's OR, even in fairy tales, cicada or ant, having fun or working. It seems like the OR way became the universal truth. What about in manufacturing? There must be a choice. If you choose to produce, you pollute. Therefore, it's either the industry or the environment.
But here at BASF, it's different. We decided a few years ago to think in a different way. It is the and way. Our entire activity in chemistry is for business profitability and for the well-being of people and for the productivity of our customers, always preserving the environment. After all, who said that productive activity and environment cannot walk hand in hand? It's not about cannot, but about must do. That is the and way. For instance, in the beginning of the 20th century, we synthesized ammonia through a chemical process, a breakthrough in fertilizer production, and exponentially increased food production. See? There's and in the core of the agribusiness. Take a look at this. There's more and. In civil construction, we developed solutions in concrete, ensuring greater productivity results and saving water, electricity, and CO2 emissions. Who benefits from all this? The people, of course. Plastic, the #1 enemy. Really? Few know that simply replacing 100 kilograms of heavy materials with plastic in cars can reduce fuel consumption by up to 0.5 liters per 100 kilometers. Ha! But all plastics come from scarce and non-biodegradable sources. There comes the or creeping in again. True, but BASF is about and. That's why Ecovio was created, a plastic developed from cornstarch, a customized solution for industrial composting. Do you know what that means? Plastic and biodegradable. And that's it. In order to evolve from the or way to the and way, we invested and will continue to invest in research, new products, employees, partners, and customers so that we can all be prosperous and responsible for the future. Which one? A good future, of course. After all, can we prosper and be sustainable? Here at BASF, we believe we definitely can. Prosperity and sustainability. The future is about and. BASF. We create chemistry. Muito bem, e um dos temas mais recorrentes e mais falados no nosso mercado é a sustentabilidade. Gostaria de saber como é que a BASF encara essa temática no seu dia a dia, na sua agenda. Bom, vamos lá. Acho que esse é um tema que eu gosto de falar dele pessoalmente. Eu tenho bastante paixão pelo tema. E tenho bastante orgulho também de saber que a BASF está na vanguarda mesmo nessa transição, nessa transformação que está acontecendo na indústria. Bom, a BASF ela tem algumas metas bem ambiciosas em termos de redução de emissões de carbono, né, de CO2. Então, de maneira geral, a gente tem uma meta de redução de 25% das emissões até 2030, mas aí é preciso pôr em perspectiva que é uma comparação com 2018. Então, todo o crescimento de 2018 até aqui, a gente vai ter que gerar uma eficiência adicional para atingir esses 25%. E a gente tem uma meta de virar neutro, né, em emissão de carbono em 2050. E por trás disso a gente já tem uma série de ideias, uma série de projetos, né? Acho que dá para a gente mencionar aqui os esforços que a gente tem feito para eletrificar, né, as diversas fábricas, diversas plantas da BASF no mundo. Uma ideia super interessante, é um projeto que a gente tem a eletrificação dos crackers, né? O cracker, para quem não conhece, a gente costuma dizer que é o coração da indústria petroquímica, né? Então, boa parte dos químicos básicos, eles começam ali no cracker. E a gente tem um projeto já avançado para eletrificar os fornos, né? As fornalhas dos crackers. A gente vem também trazendo ideias para eletrificar, por exemplo, a produção de vapor dentro do site. Então, muitas iniciativas pensando em eletrificação. E falando mais especificamente de Brasil, né, um dos sites aí que a gente tem que ter contribui mais em termos de emissões para Brasil é o nosso site em Camaçari, até pelo porte e tamanho do site, e a gente tem nos últimos anos reduzido de uma forma importante também as emissões. Então a gente vem comprando energia renovável para o site, que vem possibilitando essa redução.
Além, é claro, de diversas ações para ganhos de eficiência, melhorias onde você consegue produzir mais, consumindo menos, além de uma série de outras iniciativas que são muito interessantes para a gente falar. E, claro, tem toda a parte de produto também, né? Então, a gente tem olhado também produtos de origem renovável, tudo isso faz parte também ali das nossas ideias para conseguir atingir essas metas bem agressivas, né? Fantástico. Agora, essas metas agressivas, ousadas, e que bom que elas existem, elas foram determinadas pela BASF, com base em seu DNA de preocupação socioambiental, ambiental no caso, ou há uma cobrança também de mercado, de marcos regulatórios em relação a isso? Olha, evidentemente que há uma cobrança do mercado, mas a gente acredita que a gente está na vanguarda, né? Como eu comentei. Então, a gente colocou metas aí mais ambiciosas, a gente acredita, do que o padrão, né? Para a indústria. Então, a gente vem tentando, inclusive, adiantar o atingimento dessas metas, né? E se tudo der certo, a gente consegue chegar lá antes dos anos previstos aí. Mas é uma preocupação, sim, de indústria. Hoje se fala muito investimentos ESG, existe uma série de certificações. Então, a gente tem uma cobrança externa e tem a cobrança interna que eu não sei dizer qual que é mais forte, mas a interna eu vou te falar que é bem, bem forte também. A gente sabe que isso vai acontecer, é uma realidade. Então, quanto mais cedo a gente se adaptar para ela, melhor, né? E a companhia é signatária de muitos acordos globais, né? Que dizem respeito a impacto climático e tudo isso se desdobra em muitas práticas, né, propriamente dito. Então, quando a gente fala dos 3 pilares, né, produtos, emissões e circularidade, é uma forma de concretizar, né, tanto nas nossas operações quanto com características de produtos, o atingimento desses objetivos. Então, vou dar alguns exemplos aqui em relação à questão de produtos, né? Nós temos uma metodologia que classifica os nossos produtos dentro de uma régua de características e atributos de sustentabilidade. Isso é super legal, porque isso dá visibilidade para os nossos clientes poderem entender os fatores que realmente diferenciam cada produto e dá para eles a possibilidade de tomar a decisão, né? Fazer a sua escolha dos produtos, matérias-primas que vão compor as suas próprias formulações. Então, o que a gente chama de Triple S, né? Então, essa classificação ela é atualizada de tempos em tempos. Então, a gente tem o nosso portfólio totalmente mapeado. No que diz respeito às emissões, nós temos também uma metodologia, inclusive certificada por parte terceira, que emite certificados dos nossos produtos. Hoje, na divisão de dispersões, resinas e aditivos, a gente tem 90% dos nossos produtos com certificado de pegada de carbono. Então, também é uma opção para o nosso cliente poder tomar a decisão, né? Principalmente os clientes que hoje já têm o escopo 3, né, de controle de emissões, que pode entender claramente o impacto da matéria-prima nas emissões de CO2 da sua formulação final. Então, isso é muito importante, porque além da gente poder ter a visibilidade, a gente também é uma forma de disponibilizar para o nosso mercado, para o nosso cliente, as informações necessárias que ele tem para a tomada de decisão, né? Perfeito. Ele tem embasamento, clareza em relação àquilo que ele está adquirindo, consumindo. Exato. Eu gostei que a gente tinha falado da pressão de investidores, né? Pressão externa, pressão interna, e a gente não falou do mais importante, que é a pressão dos clientes, né? Eles têm nos pressionado também, porque eles precisam também de ajuda para atingir as suas metas, Exatamente, né? Exatamente. E, invariavelmente, a grande parte do mercado está muito direcionado a 2025, 2050, 2030. Então, assim, isso a gente sente claramente que é uma coisa que vai impulsionar bastante, porque é só um movimento em massa que vai levar a gente para novos patamares, né? E eu acho que são companhias que, as empresas que atuam em nível global, também têm esse papel, né? Porque estando presentes em tantos lugares e com plantas tão preparadas, né? Acho que a gente tem esse compromisso também de poder ajudar nessa virada de chave. Perfeito. Né? Contribui para todos esses atores e também para a indústria como um todo. Com certeza. Né? Agora, o tema sustentabilidade dentro da Abrafat e no Abrafat Show em específico caminha junto com inovação. Eu gostaria de saber como é que BASF enxerga esses dois conceitos, se eles têm sinergia de fato, se eles se complementam. Nossa, total. Quer começar? Delícia falar de inovação e sustentabilidade, né? Um parzinho.
Sim, na verdade, a gente trabalha... Assim, inovar significa fazer coisas novas que atendam necessidades novas, desconhecidas, ou fazer diferente as mesmas coisas. Então, e se a gente está buscando novos patamares de sustentabilidade, é impossível separar que os nossos novos desenvolvimentos não tenham atenção e não tenham foco em sustentabilidade, né? Na nossa divisão, a gente tem uma área de desenvolvimento de produto, pesquisa e desenvolvimento, que está conectado com todas as plataformas de desenvolvimento da companhia em outras regiões, Estados Unidos, Europa, Ásia. Existe muita troca de informação, porque quando a gente fala de tecnologias, a gente está testando e está implementando tecnologias em todos os lugares, então a gente aprende muito com isso. No entanto, a gente tem um mercado muito característico, né? Então, os nossos desenvolvimentos, parte são muitas vezes inspirados no que a gente tem lá fora, mas grande parte dos nossos desenvolvimentos acontecem aqui também, né? Olhando uma necessidade específica para atender uma necessidade de curto, médio ou longo prazo, né? Muito bem, a gente até se orgulha que às vezes a gente exporta alguns desenvolvimentos nossos para outras regiões. Que delícia! Porque de verdade são bem feitos e aí, né, claro que a gente tem que compartilhar. Eu acho muito importante também citar que a gente não faz isso sozinho. A gente também tem parcerias com a universidade, com programas de fomento ao desenvolvimento de inovação e tecnologia. Isso é muito importante, porque garante atualização, né, de tudo que está em termos de tecnologia de ponta e tudo mais. Então, isso ajuda bastante a gente, né? E também é bacana comentar que em 2022, ano passado, a BASF registrou 1.013 patentes. 1.013? Nível global. 40% delas direcionadas a soluções com atributos de sustentabilidade. Então, é muito bacana ver que é um processo, né? A gente vai dando os passos e vamos evoluindo nessa direção, com certeza. Perfeito. Agora, essa inovação, ela surge dessa busca da BASF ou de seus parceiros, universidades e outros atores, ou também a demanda do cliente é ouvida para que a BASF chegue a essas soluções tão inovadoras e respeitando sustentabilidade? Tudo começa ouvindo o cliente, né? Não tem como a gente querer fazer a inovação de dentro, né? A gente tem que ver lá fora qual que é a necessidade. Então, a gente tem, inclusive, vários mecanismos dentro da BASF para escutar, além, claro, da equipe de vendas, as visitas e estar perto, estar do lado do cliente, mas a gente tem também nosso sistema aí de NPS, onde os clientes podem trazer também um pouco das suas necessidades e tudo isso, sem dúvidas, é o ponto de partida para a gente pensar em inovação. Vamos falar do ONONO? O que é o ONONO? Boa! O ONONO é um centro de experiências científicas e digitais da BASF. Ele fica no 9º andar do edifício Rocha Verá, onde nós estamos aqui em São Paulo, né, no Morumbi. E, na verdade, é um espaço neutro, né? Ele fica longe dos escritórios e justamente para que a gente possa usar esse espaço, o principal mote é a inovação e a colaboração. É um lugar onde a gente traz os personagens, aí, os atores das cadeias de valor, para justamente discutir temas variados. Às vezes é uma dor, é um desafio, e a gente se junta ali com diversos elos da cadeia, com startups, com as universidades, institutos de pesquisa, e tem gerado coisas muito legais, né? Acho que são as experiências mais bacanas que a gente tem quando a gente tem a oportunidade de discutir de uma maneira muito aberta e colaborativa sobre temas que não necessariamente passam pelo nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes é um tema que está ao longo da cadeia de valor, então, mas são visões diferentes, né? Buscando uma solução comum. E é muito bacana, porque esse espaço, ele tem uma equipe, né, que conduz, que ajuda a conduzir as discussões, que domina algumas metodologias, que direcionam esses trabalhos, né? E, inclusive, assim, eu acho que é muito legal, a gente queria deixar o convite aberto aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais do ONONO, porque ele é um espaço aberto para os nossos clientes, fornecedores, parceiros, universidades. É só acessar o onono.com.br e conhecer um pouquinho mais do que a gente tem nessa plataforma de inovação, onde nós, obviamente, participamos dela, mas não necessariamente, né? Então, várias as divisões, como o Pedro comentou, a gente está em tantos segmentos de mercado, muitos de nós estamos
presentes nessas discussões, mas muitas vezes elas não nascem dentro da BASF. Elas nascem justamente de um cliente, de um player no mercado que tem essa carência e surge a oportunidade de discutir. E startam ali, por vezes, uma solução revolucionária. Exato. Exatamente. E tem uma regra que é sempre respeitada, a gente só consegue reservar esse espaço com parceiros, clientes, fornecedores. A gente não pode usar ali como BASF para fazer discussões internas. Realmente internas. Sempre com uma visão de fora. E eu queria aproveitar, acho que para complementar também, inclusive convido aí todo mundo na feira, na Abrafat, para falar um pouquinho com a gente a respeito, mas assim, a minha área de petroquímicos, ela é uma área um pouco mais tradicional, a gente tem produtos muito maduros, né, que já existem há muito tempo no mercado. Mas a gente tem algumas inovações também que a gente queria falar, a gente tem alguns monômeros que a gente chama de monômeros especiais, monômeros acrílicos especiais, que são monômeros que você adiciona em pequenas quantidades nas formulações para trazer justamente algumas características de performance, de desempenho, né, no produto final. E a gente tem algumas novidades interessantes também, em alguns produtos, como o acrelato de isobutila, que a gente queria apresentar. E também uma outra ideia super legal que a gente quer desenvolver e compartilhar com vocês são as soluções de produtos renováveis, né? Essa é uma demanda super forte dentro da indústria, dentro dos nossos parceiros e clientes. Claro que existe o curto e o longo prazo, né? Para longo prazo, a gente quer trocar o máximo da base das nossas matérias-primas, né? Por matérias-primas renováveis, mas claro que isso leva um tempo, você tem uma questão de tecnologia que leva um certo investimento e um tempo. Para curto prazo, a gente tem também algumas soluções, a gente tem falado muito no conceito do balanço de massa, então a gente vai falar um pouquinho mais aí na feira, mas eu já queria dar esse spoiler, né? Que a gente está tentando trazer também um conceito que pode trazer redução de emissões de carbono ou conteúdo reciclado para o produto final dos nossos clientes. Bom, eu já entendi aqui que nós temos, você, 2 passagens obrigatórias. A primeira é pelo Abrafat Show e a segunda é lá pelo nono, em algum momento, para saber como é que esse processo lá interno da BASF, contudo, com olhar para o externo o tempo todo, que é uma premissa, né? Total. Achei fantástico. Estão convidados. Achei fantástico. Agora, o Pedro utilizou um termo falando da BASF e de algumas posturas, né? A BASF, ela é uma empresa tradicional, contudo, ela é uma empresa ousada ali em suas atitudes. Eu quero falar agora de digitalização. Como é que esse processo impacta nos procedimentos e na realidade da BASF? Legal. Bom, pode... Começa aí, Paula, eu complemento. Legal, vamos lá. Bom, são muitas as iniciativas, né, de digitalização de processos internos de gestão, né? Área financeira, logística, planejamento, marketing, vendas, enfim. Todos, hoje, a gente utiliza N plataformas, sistemas, etc., mas existe uma coisa que, e aí eu vou falar como chapéu de marketing, né? Que são as ferramentas e a digitalização no relacionamento com os nossos clientes, né? No sentido de gerar valor e disponibilizar informação. Então, vou dar alguns exemplos aqui de práticas que hoje nos ajudam no dia a dia, né? A gente usa a plataforma Salesforce e agora a gente está implementando, neste mês, inclusive, o Go Live do Market Cloud, né? Isso vai ajudar a gente a se comunicar com os e-mail marketings, os convites, as confirmações, toda a comunicação eletrônica com os nossos clientes através de uma ferramenta onde a gente vai poder se dedicar muito mais ao conteúdo, ao feedback, do que à operacionalização propriamente dita, né? Nós temos plataformas como o Lab Assistant, por exemplo. Ele é uma plataforma global onde os nossos clientes podem se cadastrar e ter acesso a todas as informações dos produtos. Todas as documentações, ficha de segurança, ficha técnica, atributos de sustentabilidade, inclusive formulações sugestivas com esses produtos, com as respectivas medidas que ele precisa ter para chegar numa tinta fosca de interiores. Então, é uma maneira de colocar essa informação à disposição dos nossos clientes para que eles tenham autonomia de poder usar no momento que quiserem. Ah, mas isso substitui a conversa, o olho no olho? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. A gente respeita e pratica muito a presença, né, nos nossos clientes, porque entende que isso é fundamental. Mas tem
uma parte das informações e das coisas que os clientes precisam ter acesso, que não precisa investir esse tempo, ele pode fazer quando ele bem entender. E aí, por exemplo, a gente lançou o Lab Assistant o ano passado na Abrafat, né? E para tintas decorativas. Esse ano, a gente vai levar agora a versão para tintas industriais e automotivas. E é muito bacana, porque a gente tem a oportunidade de, no contato com os nossos clientes, de novo, que vai ser sempre fundamental, a gente tem a oportunidade de mostrar uma ferramenta que vai facilitar a vida e agilizar muita coisa. E a gente sai da feira, via de regra, com os clientes, conhecendo a ferramenta, muitas vezes já cadastrados e prontos para usar no momento que ele quiser. Então, assim, eu acho que são iniciativas que agregam, não substituem. Agregam mais informação, mais conteúdo para eles, né? Um outro exemplo, a gente tem uma plataforma digital para atender clientes que compram pequenos volumes espalhados pelo Brasil inteiro, né? Que é a plataforma Go-to-Market. Então, o cliente se cadastra e ali ele faz suas cotações, ali ele coloca seus pedidos. Então, é uma forma de... eu acho que é a forma mais importante, né? De usar a ferramenta como meio, né? Para justamente trazer velocidade, trazer acuracidade, trazer qualidade de informação. E a gente vai estar cada vez mais trabalhando para que essas ferramentas possam continuar agregar esse valor e deixar que a nossa turma tenha tempo de poder interagir com os clientes e, enfim, fazer coisas que a máquina nunca vai fazer. E o que me chama a atenção, antes do Pedro complementar, ouvindo a sua fala, Paula, é que a digitalização, ela está intimamente ligada com a acessibilidade, né? Sim, claro. Porque a gente tem acessibilidade em um outro conceito, mas acesso à informação qualitativa e expressiva dessa forma, a gente está falando de acessibilidade também, que a gente vai falar de ESG, ou seja, tudo se complementa, né? Isso Fantástico, mesmo. achei incrível. Bom, para petroquímicos, a gente vê bastante valor na digitalização em basicamente 2 aspectos que eu queria trazer. Acho que o primeiro aspecto é olhando o lado mais interno, mais operacional. Então, a gente tem buscado ao máximo a digitalização para tornar nossas fábricas mais eficientes. Então, dou alguns exemplos aqui. Tem uns conceitos super legais de, por exemplo, manutenção preditiva. Então, você tem sensores na fábrica que eles identificam o momento de você fazer uma manutenção, ele prevê que o equipamento vai falhar, por exemplo, e isso permite com que você aumente a eficiência ali do seu processo. Então, a gente tem trabalhado com isso, a gente tem desde sistemas para visualização em 3D, por exemplo, da fábrica, para te auxiliar numa manutenção, numa parada ou num projeto novo. Então, tem todo esse aspecto de eficiência e processo que a gente vem explorando bastante. Não poderia deixar de ser assim, né, dentro de petroquímicos. Mas a gente tem o lado também de modelo de negócio, de interação com os clientes, né? Então, a gente, claro, são mercados mais tradicionais, a gente está falando muito B2B, mas a gente tem explorado, sim, desde o ano passado, a gente começou já a explorar alguns modelos de vendas, por exemplo, digitais. Então, a gente já fez em alguns países da América do Sul, por exemplo, vendas via leilões digitais e por sinal, o feedback que a gente recebe dos clientes é sempre excelente desses pilotos, né, que a gente fez. Porque realmente permite você ter informações novas, você faz uma alocação melhor do produto para quem dá mais valor. E a gente pretende expandir isso, inclusive, para o Brasil. Então, tanto parte de leilões digitais, mas também portais de vendas, onde o cliente pode mais facilmente encontrar o produto que ele precisa, colocar um pedido. Então, a gente vem explorando. É claro que essa parte de clientes, ela leva um tempo e a gente tem que fazer isso com cuidado, gradualmente, com pilotos, e é a maneira que a gente tem encarado isso em petroquímicos na base. É uma construção e uma expansão progressiva que auxilia na gestão de negócios e agrega valor o tempo todo. Fantástico. Agora, eu gostaria de entender quais são, se nós podemos chamar de fortalezas da BASF, para que ela permaneça uma companhia competitiva e forte no mercado, independentemente de momentos de incertezas ou de certezas. Quais são essas fortalezas? Boa. Bom, acho que em petroquímicos especificamente, a questão da tecnologia, da inovação, isso é muito constante, está no nosso DNA. Isso traz uma competitividade que permite com que a gente repasse essa competitividade para o mercado. Então, permite com que a gente tenha preços competitivos, que é uma condição necessária e super importante para a gente ser bem sucedido no mercado. Então, a gente segue
com foco muito grande em eficiência operacional, tecnologia e uso energético, tudo isso que nos ajuda tanto em sustentabilidade quanto em competitividade de custos. Além disso, a gente tem orgulho de... a gente sabe que o Brasil tem se falado muito que ele tem passado por um processo de desindustrialização, né? E a Basf, ela está indo no caminho oposto, né? A gente tem investido pesado no Brasil e a gente startou em 2015 um complexo petroquímico em Camaçari, na Bahia, que foi um investimento super alto, um comprometimento, mostrando todo o comprometimento da Basf, né, com essa indústria. E a gente acredita que a produção, na medida que você tem as suas matérias-primas disponíveis localmente dentro do país, é uma vantagem competitiva muito grande, porque um exemplo fácil aqui foi durante o período da pandemia, por exemplo, onde você tinha dificuldades logísticas, falta de disponibilidade de produto global e muitas cadeias poderiam parar se você não pudesse contar com uma produção local. Então, a gente acredita no valor da produção local, ela traz mais velocidade para a entrega, ela melhora o planejamento dos clientes, ela reduz custos de inventário. Então, a gente acredita que essa é uma fortaleza importante, a parte de tecnologia e, claro, toda a parte de serviços, interação com o cliente. A gente tem uma equipe super especializada que conhece do mercado, conhece do negócio, está muito próximo do cliente. Então, eu diria um pouco esses três pilares aí como os principais. É isso aí. Eu acho que independente das divisões, né, dentro da companhia, acho que a infraestrutura ela é muito importante, né, sem dúvida. E acho que a escala da Basf ajuda, né, em ser robusta o suficiente com processos, com técnicas, com coisas que garantem repetitibilidade, altos níveis de qualidade, né? Mas eu também entendo que por trás de tudo isso existem pessoas, e pessoas são fundamentais para fazer tudo isso funcionar, né? E eu acho que a gente tem um time muito forte, com conhecimento muito profundo, que troca muita informação, né, com os próprios pares em qualquer lugar do mundo. Que se investe muito tempo no relacionamento com os clientes, e acho que isso faz toda a diferença, né? E pessoas que sintam orgulho de trabalhar onde trabalham e que façam o seu melhor. E eu acredito muito que nós somos um time assim. Então, acho que essa é uma fortaleza que vai ser fundamental em qualquer situação de crise, de juros altos, de inflação, de shortage de matéria-prima, né? Elas vão fazer, vem o que vier. Acho que são elas que vão pilotando esse navio. E isso é muito claro. O mercado, acredito que tem muita clareza. A Basf tem uma credibilidade, como eu disse na abertura aqui, inquestionável. E agora entendendo um pouco mais, né, desses pilares, o quanto vocês valorizam isso internamente, fica claro para a gente por que essa percepção é tão notável. Quero falar um pouquinho da participação de Basf em eventos como o nosso. Há participação em feiras parecidas fora do país também? Sim, claro, participamos Europa, Estados Unidos, Ásia, né? A gente está presente em grandes fóruns de todos os segmentos fundamentais que a gente tem, e principalmente do mercado de tintas, né? Muita gente deve saber que no começo desse ano a gente não esteve na European Coating Show pela primeira vez na história da companhia, né? Foi uma decisão tomada pelo board da empresa, fazia parte num momento muito específico e também muito cuidadoso, né, de retomada. Na Europa, normalmente se juntam, né, pessoas de todos os países, então existia ainda uma questão de alguns cuidados que precisavam ser tomados. Sanitários, né, e saúde. Exato. Perfeito. E aí se tomou essa decisão. Foi um uau, né, no mercado, como a Basf não vai estar no European, né? Mas estará nos próximos anos, 2025 estará lá, com certeza, né? Assim como nós estaremos na Abrafat esse ano. American Coating Show estivemos o ano passado e assim por diante. Agora tem na Ásia, vai ser o próximo, ano que vem também. Então, sim, participamos fortemente aí de todos esses eventos. E essa pergunta é para chegarmos a um comparativo com o nosso evento. Como é que a Abrafat Show se destaca diante desse cenário?
A gente está em todas, a gente esteve em todas as Abrafates desde o início como patrocinadores e apoiando, então, e planejamos seguir assim, né? A gente vê muito valor, acho que toda a parte de relacionamento, você ter... E acho que ficou muito forte depois da pandemia também, a gente via claramente esse período sem esses encontros, né? A gente viu a necessidade e a gente vê o valor que tem você estar junto pessoalmente, as reuniões, as discussões, então... sempre estivemos e vamos seguir participando. E é um networking de fato diferenciado quando a gente olha para outras feiras. A gente sabe que algumas são bem mais sisudas, né? São mais formais. É diferenciado? Ah, total. Eu acho que a gente vive isso do primeiro ao último dia, né? De exposição. Na verdade, a gente... eu sinto muito que as áreas comerciais, né? Área comercial e área... compras dos nossos clientes e vendas da Basf, já tem um relacionamento super estabelecido, super legal, se encontram, se revêem, muito bacana. Tem muita conversa técnica, né? Oportunidade de juntar as equipes técnicas que, né, claro, estão espalhadas por aí. Então, naquele momento, está todo mundo concentrado, né? Então, é muito legal de se encontrar. Mas eu falo também em nome das áreas que não estão no dia a dia com os clientes, como, por exemplo, minha área como marketing, eu estou muito mais no backstage, né? Da equipe de vendas. Assim como outras áreas também, serviços ao cliente, precificação, planejamento, própria operação, né? A gente não está no nosso dia a dia estar com o cliente. Mas na Abrafat nós encontramos os clientes também. Então, é muito bacana. E também outras áreas dos clientes que não estão no front, né? E não tem aí o contato direto com as nossas áreas comerciais, também visitam a feira e é o momento da gente, muitas vezes, se conhecer ou de reencontrar, né? E de estabelecer algumas conexões que são fundamentais, né? Quantos assuntos não surgem pós-Abrafat, né? Porque a gente se encontra, a gente conversa de algum tema, olha um lançamento de produto, vê uma nova ferramenta digital e dali para frente muitas coisas se desdobram, né? Então, de verdade, é um network importante, sim. E aí vocês me contaram de como o Basf está planejando chegar ao Abrafat Show com vários lançamentos. Nós ouvimos aqui alguns spoilers, mas eu gostaria de saber de vocês a opinião sobre o Congresso. É um momento muito importante para o mercado. Nós sabemos que a Abrafat tem um olhar muito rígido para a questão técnica das temáticas que serão colocadas lá. Como é que vocês veem essa possibilidade do mercado sentar e discutir os temas do momento? Maravilhoso. Eu acho que para mim, um dos grandes diferenciais é a cobertura. Em primeiro lugar, a gente vê produtores do Brasil inteiro vêm para a Abrafat, então é uma oportunidade mesmo de encontrar todo mundo. E eu acho que você comentou essa parte técnica, essa temática mais técnica, as apresentações, elas são super bem vistas e a nossa experiência é extremamente positiva. Super valorizado, né? Nós estaremos esse ano com 2 papers, Oba! né? A gente vai falar sobre Tinuvin DW, que é uma linha de light stabilizer super importante e interessante aí para tintas de alto desempenho. E também a gente vai falar de dispersões base água para tinta protetiva, que é o DTM, Direct to Metal, que são tendências do mercado e essa é a melhor oportunidade que a gente tem de apresentar os estudos, os trabalhos técnicos, né? Exploratórios, com evidências, com estatísticas. E é fantástico, porque a gente atinge um público super qualificado, né? E a gente vê também assim, um interesse muito genuíno. As pessoas que estão lá eu acho que é o público muito já seleto, né? Então, falar para as pessoas certas sobre o tema e isso dá muitos frutos muito legais, né? E um tema que eu acho super bacana e que eu sei que a Abrafat está incentivando cada vez mais é chamar o público de estudantes, de universidades. Isso é fantástico. Cara, isso a gente está falando do futuro. Isso é maravilhoso. E falando de presente agora, eu gostaria de uma opinião de vocês sobre o nosso mercado de tintas nesse momento. Como é que vocês avaliariam esse momento 2023? Desafiador, dinâmico, como sempre, não é mesmo? Eu acho que a gente vem numa época de, esses últimos 2 anos, meio que tentando sentar a poeira, né? Vamos dizer assim. Né? Acho que é um reequilíbrio da cadeia produtiva, né?
a gente estava até comentando sobre isso antes, a gente volta a ter uma condição de oferta global, né? Porque as restrições todas logísticas que a gente passou aí, loucuras, né? Em época de pandemia, etc., agora já estão muito mais resolvidas. Então, a gente passa a ter realmente um comércio que volta a ser, né? Oferta e demanda global. Isso leva a uma nova condição e o mercado tem que reagir muito rápido e a gente também tem que reagir muito rápido para reequilibrar. Mas eu acho que uma coisa bacana também que a gente olha para o mercado é que, claro, né, como o Pedro mesmo falou, a questão custo-benefício sempre vai ser fundamental, importante e é pauta, né? Mas, além disso, a gente também vê muita disposição de falar e de explorar valor, né? Funcionalidades, novos atributos, sustentabilidade, inovações. Então, isso é muito bacana, porque isso realmente move a gente para outros patamares, né? São esses os desafios do futuro, que seria a minha próxima pergunta. Opa! São alguns dos. Eu sou uma pessoa mais otimista, né, por natureza, mas tem desafios. A gente sabe, primeiro, do ponto de vista macro, a gente ainda tem um crescimento de economia baixo, né? No Brasil, a gente tem ainda uma dificuldade em ganho de produtividade, taxa de juros elevada. Tudo isso tem um impacto na demanda por construção e nas diversas aplicações onde vai tintas. Acho que esse é o primeiro grande desafio, é realmente a parte macro, né? Principalmente Brasil. Mas tem também outros desafios. Um deles a gente falou muito aqui, a parte da sustentabilidade, trazer isso. Tem toda uma questão aí de logística reversa dentro do mundo das tintas que precisa ser equacionada, questão das matérias-primas, sustentabilidade. E um ponto que eu queria também trazer, eu mencionei mais cedo a parte da desindustrialização, né, do país. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa cuidar como país e manter uma indústria forte, porque, como eu comentei, sem as matérias-primas locais, a gente vai ter uma cadeia de valor muito mais frágil, né? Então, eu acho que faz parte também desse processo de lidar com esses desafios, toda a parte de política industrial e como fazer para a gente manter essas indústrias competitivas e fortes no país. Né? E saudáveis, né? E saudáveis. Porque a gente precisa gerar valor para o cliente final, mas precisa gerar valor para os elos da cadeia, para que eles se perpetuem também, né? Então, esse equilíbrio é fundamental. E eu diria que mais uma coisa que são novas tecnologias viáveis economicamente. Acho que esse é um desafio importante. A gente está buscando novas frentes, mas sempre precisamos ser realistas e fazer que essas novas tecnologias aconteçam, mas de forma viável, né? Economicamente viável e sustentáveis, né? Sob o aspecto, claro, né? Ambiental, social, mas econômico também. Perfeito. Pontos de vista aqui fantástico. E que bom termos a BASF na nossa realidade há tanto tempo e com essa visão olhando para o futuro, uma visão sustentável sobre o futuro, né? Tanto para o nosso mercado quanto para o nosso planeta. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Será uma alegria estar com a BASF lá no Abrafat Show. Gratidão pelas contribuições que vocês registraram aqui para todo o mercado. Obrigado, Paula, pela presença. Obrigada, João. Uma alegria. Pedro, gratidão pela presença. Super obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer participar. Meu primeiro podcast ou videocast e saindo super feliz aqui com a experiência. E o primeiro de muitos, com grandes contribuições, de fato. Obrigada. Obrigado. E você quer se encontrar com eles também e com toda a equipe fantástica da BASF? Programe-se de 21 a 23 de novembro no São Paulo Expo. Você já pode fazer o seu credenciamento. É só entrar no nosso site abrafatshow.com.br. Clica lá no link do credenciamento, faça porque é gratuito. Agora, quer estar lá com a BASF, nos papers deles ou de tantos outros tão interessantes, você também já pode se inscrever mediante um investimento. Nós nos vemos lá, hein? Até nosso próximo encontro.